Então, pessoal, hoje vamos resolver questões sobre regimes contábeis e questões somente da banca FGV. Aí aqui nós temos a primeira questão. Uma agência de turismo vende em agosto 10 pacotes para uma viagem que acontecerá entre 20 a 30 de dezembro, a 6.000 cada. O valor será pago em três parcelas de igual montante, em 10 de setembro, 10 de outubro e 10 de novembro. Como será contabilizada a receita dessa agência de turismo em relação aos pacotes vendidos? Aqui, pessoal, ele quer se referir às receitas no regime de competência. Então, quando a questão não disser nada, pessoal, vai ser regime de competência, tá certo? Mas aí a gente vai resolver aqui das duas maneiras, regime de competência e regime de caixa. Pessoal, o que é o regime de caixa? O regime de caixa é o regime que tem o dinheiro, tá? Você pagou ou você recebeu? Regime de caixa. E o regime de competência? O regime de competência é quando o serviço foi utilizado. Se foi uma mercadoria, quando a mercadoria foi entregue, tá? Aí, para a gente resolver essa questão, eu fiz aqui um mapinha para a gente facilitar aqui, pessoal. Ó, vamos aqui para o nosso mapinha. A gente faz o seguinte, ó, regime de caixa e regime de competência. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos primeiro fazer aqui pelo regime de caixa. Regime de caixa, pessoal. Ó. Uma agência de turismo vende em agosto 10 pacotes para uma viagem, que acontecerá entre 20 a 30 de dezembro. Pessoal, entre 20 a 30 de dezembro é a que vai acontecer a viagem. Então, aqui vai ser o regime de competência, tá certo? Então, competência vai ser nesse período. O valor será pago em três parcelas de igual montante: 10 de setembro, 10 de outubro e 10 de novembro. Então, pessoal, 10 de setembro, ó, 10 de setembro, regime de caixa. 10 de outubro, regime de caixa. 10 de novembro, regime de caixa. Então, ele vai pagar o valor de quanto? Vai pagar o valor de 60.000, porque são 6.000 cada, e como são 10, então vai ser 60.000. Aí ele vai pagar o seguinte, ó, pelo regime de caixa, em setembro seria 20.000, pelo regime de caixa, pessoal, em setembro seria 20.000, em outubro seria 20.000 e em novembro seria 20.000, pelo regime de caixa. E pelo regime de competência? Pelo regime de competência, pessoal, a gente vai verificar o período da viagem. E a viagem foi em qual período? 20 a 30 de dezembro. Então, pelo regime de competência, pessoal, ele será todo aqui, ó, todo em dezembro. E quanto será todo em dezembro? Todo em dezembro será de 60.000. 60.000. Aí a gente vem aqui, pessoal, e o nosso gabarito vai ser a letra D. Gabarito, a letra D, tá? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Sim, sim. Ok, ok. Vamos para a próxima. Vamos para a segunda, pessoal. A segunda diz o seguinte, ó. Em janeiro de 2015, uma empresa de auditoria contábil foi contratada para prestar um serviço na companhia X por 60.000. Então, esse serviço será 60.000, tá? O serviço começou a ser prestado no início de fevereiro e concluído no final de abril do mesmo ano, quando o parecer final foi entregue. O pagamento foi feito em duas parcelas iguais, a primeira em fevereiro e a segunda em maio, de acordo com o regime de competência. Então, aqui, pessoal, a questão já colocou o regime de competência. Assinar a opção que indica a correta contabilização da receita desse serviço. Pessoal, é só a gente fazer de acordo com aquele mapinha. Vamos fazer aqui de acordo com o mapa. De acordo com o mapa será desse jeito, pessoal. Ó, eu faço da seguinte maneira, ó. Ele diz: em janeiro de 2015, uma empresa de auditoria foi contratada para prestar um serviço por 60.000. O serviço começou a ser prestado. Olha aí, pessoal. Serviço começou a ser prestado em fevereiro. Então, isso aqui vai ser o regime de competência. O regime de competência vai de quando? Vai de fevereiro
até abril. Então, pessoal, será isso aqui, ó, o regime de competência, ó, fevereiro, tá certo? Fevereiro. Será também no mês de março, também será no mês de março, regime de competência e também no mês de abril. Pronto, regime de competência, pessoal, é isto aqui. Quanto foi o valor? O valor foi 60 mil. Isso aqui tudo tem que dar 60 mil. Aí, pessoal, o que é que eu faço? Aqui, ó, eu vou pegar esses 60 mil e vou dividir por 3 meses. Em fevereiro, 20 mil será reconhecido. Em março, 20 mil será reconhecido como receita. E em abril, 20 mil, tá? Então, isso aqui é pelo regime de competência. E se a questão perguntasse pelo regime de caixa? Pelo regime de caixa, pessoal, você só observa o pagamento ou recebimento. Olha o que a questão diz. O serviço começou a ser prestado em fevereiro e concluído em abril do mesmo ano, quando o parecer final foi entregue. O pagamento foi feito em duas parcelas iguais, a primeira em fevereiro e a segunda em maio. Aqui, pessoal, a primeira em fevereiro, ó, 30 mil, e a segunda em maio. Ainda faltou aqui, ó, colocar maio, 30 mil. Então, pelo regime de competência, pessoal, será fevereiro, março e abril, 20 mil cada, tá? Pelo regime de caixa será 30 mil em fevereiro e 30 mil em maio. E a questão que é o regime de competência. O regime de competência, pessoal, ó, em janeiro a receita será de 60 mil? Não, pelo regime de competência, não. Pelo regime de competência, pessoal, em janeiro é zero, ó. Em janeiro é zero, tá? Em fevereiro a receita será de 30 mil. Não, 30 mil se fosse regime de caixa. Em março a receita foi de 20 mil. Está aqui, pessoal, 20 mil é o nosso gabarito. Gabarito, a letra C. A letra D, em abril a receita foi de 15 mil. Não, foi de 20 mil também, ó. Em abril foi de 20 mil, tá? Em maio, a receita foi de 30 mil. Não, 30 mil seria se fosse regime de caixa, tá certo? Pessoal, conseguiram entender? Conseguiram entender até agora? Quem não conseguiu entender, pode falar aí que eu explico novamente, tá? Ok, ok, entendeu, entendeu, entendi. Então vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte, ó. Uma instituição de ensino oferece cursos de treinamento. Em dezembro de 2014, 50 pessoas se inscreveram em curso sobre prestação de contas. O custo do curso por aluno era de 1.800, pago em três parcelas iguais nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, pessoal, quando você faz o pagamento, é regime de caixa, tá certo? E o regime de competência? O regime de competência é quando o serviço realmente foi realizado. Aí o que é que ele diz aqui, ó? O curso teve início em janeiro de 2015 e duração de 6 meses. Os alunos receberam seu diploma em julho. De acordo com o regime de competência, assinale a opção que indica o valor da receita da instituição de ensino em relação ao curso em dezembro de 2014. Pessoal, olha aí com uma questão dessa daqui, ó, praticamente ele deu a questão que você nem precisa fazer conta. Por quê? Vamos fazer aqui com o nosso mapa. Olha aí, pessoal, ó, veja que a questão ficou fácil demais aqui com o nosso mapa. Ó. Aí ele diz, ó, eu paguei 1.800, correto, pessoal? O curso 1.800. Aí o que é que eu faço com esses 1.800 pelo regime de competência? Pelo regime de competência, pessoal, eu vou dividir pelo período de realização do curso. O curso tem 6 meses, ó. Então eu divido por 6. 1.800 dividido por 6 vai dar 300 para cada mês, tá certo? Como são 50 alunos, ó, 50 vezes 300 vai dar 15 mil por mês, pessoal. 15 mil por mês durante o período do curso, tá? Regime de competência. E pelo regime de caixa? Pelo regime de caixa, pessoal, você verifica o período em que foi pago esses 1.800. Então, ó, pelo regime de caixa, ele aqui, ó,
foram pagos em três parcelas iguais nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Aqui, pessoal, ó, dezembro, janeiro e fevereiro é o regime de caixa. Aí o que é que eu faço aqui, ó? Como é 1.800, então aqui vai ser 600, aqui vai ser 600 e aqui vai ser 600, correto? Só que são 50 alunos, então vai ser 30 mil, 600 vezes 50, 30 mil, tá certo? Então, ó, R$ 600, 600 vezes 50, que vai dar 30 mil pelo regime de caixa, mas a questão não quer saber pelo regime de caixa. A questão não quer saber pelo regime de caixa, a questão quer saber pelo regime de competência. E aí, pessoal, pelo regime de competência, ó, o curso teve início em janeiro e duração de 6 meses. Pelo regime de competência, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser em março, vai ser em abril, ó, em abril, vai ser em maio e em junho. Então, pelo regime de competência, pessoal, vai ter receita nesses períodos aqui, tá? Mas a questão quer saber em dezembro. Em dezembro, pessoal, olha o que foi que aconteceu, ó. Não tem receita pelo regime de competência. Por quê? Porque o curso não aconteceu em dezembro, o curso começou em janeiro. Então, aqui, pessoal, vai ser zero. Aí eu venho aqui, marco o gabarito, a letra A, tá certo? Agora, como é que seria pelo regime de competência em cada mês? Pessoal, veja que é 1.800. Eu divido por 6. Então, vai dar quanto? Vai dar 300 em cada mês para cada aluno. 300 em cada mês para cada aluno. São 50 alunos, ó. 50 alunos, 50 vezes 300, 15 mil. Aí seria aqui, pessoal, ó, 15 mil em janeiro, 15 mil em fevereiro, 15 mil em março, 15 mil em abril, 15 mil em maio e 15 mil em junho, tá? Então, nosso gabarito aqui, a letra A. Conseguiram entender, pessoal? Ok, vamos lá para a próxima. Vamos para a próxima, tá, pessoal? Vamos para a próxima. Querem fazer uma? Ok, então faça essa quatro aí. Já que vocês querem fazer, podem fazer a quatro aí que eu espero. Muito bem, uma pessoa já fez. Ok, então vamos lá, pessoal. Mais outra pessoa já fez. Eu vou esperar mais um pouquinho aí, tá? Podem fazer aí.
Ok, vamos lá, pessoal. A questão diz o seguinte, ó. É a questão 4. Uma associação que até dezembro de 2013 possuía 50 associados cobrava uma taxa anual de 600. Então, pessoal, ó, quando você vê aqui, ó, você tem que olhar sempre o período, tá? Cobrava uma taxa anual de 600. Então, se ela cobra uma taxa anual de 600, era como se cada aluno pagasse quanto por mês? Aí você faz isto aqui, ó, 600 dividido por 12, porque o ano tem 12 meses, tá? Então, vai dar 50 por aluno. Então, pessoal, 50 por aluno mês, tá certo? Então, 50 por aluno. Em janeiro de 2014, além da presença dos associados antigos que já haviam feito pagamento no ano anterior, a associação recebeu a ficha de inscrição de mais 23 sócios. Destes, 10 pagaram a anuidade em janeiro, 5 em fevereiro e 8 em março. Então, pessoal, eu recebi mais 23 inscrições, tá? Aí esse pessoal pagou como? Uma parte pagou em janeiro, 10 pessoas. Em fevereiro, 5 pessoas pagaram. E em março, 8 pessoas pagaram, tá? Aí ele diz: o associado passa a usufruir dos benefícios da associação somente a partir do mês seguinte do pagamento da taxa. Ou seja, eu paguei nesse mês, só vou usufruir no mês seguinte. Aí ele diz o seguinte: de acordo com o regime de competência, a receita é reconhecida pela associação nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, pessoal, para a gente resolver aqui, vamos fazer aqui o nosso mapazinho mental aqui, bem bacana para a gente entender, tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, eu nem vou fazer o regime de caixa, vou fazer somente o regime de competência, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. Primeiramente, eu tinha 50 alunos. Esses associados, pessoal, eles se matricularam no ano anterior. Então, eles se matricularam aqui, ó, em dezembro, tá? Vamos supor que eles se matricularam em dezembro. Então, aqui, pessoal, seriam 50 alunos, ó. Esses 50 alunos, eles vão permanecer quando? De dezembro até o ano seguinte, ó. Então aqui, ó, 50 alunos, aqui em fevereiro 50, em março 50, em abril 50, em maio 50, até o outro ano, tá certo? Então, esse pessoal é o pessoal que se matriculou em janeiro. Aí ele diz o seguinte, ó: veja, pessoal, que eles se matricularam, ó, tá? Eles já uma associação que até dezembro possuía 50 associados. Então, ó, ele já está aqui porque em dezembro ele já estava usufruindo, tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó: em janeiro, além da presença dos associados antigos que já haviam feito o pagamento no ano anterior, a associação recebeu a ficha de inscrição de mais 23 sócios. Destes, 10 pagaram em janeiro. Então, pessoal, em janeiro, ó, 10 pessoas pagaram, correto? 5 em fevereiro e 8 em março. Agora, pessoal, observe que eles pagaram, tá? Mas qual é o detalhe da questão? O detalhe da questão está aqui, ó. De acordo com o regime de competência, aliás, ó, o detalhe está aqui, ó. O associado passa a usufruir dos benefícios da associação somente o pagamento após o mês seguinte, após o pagamento. Então, esse pessoal aqui, ó, que pagou em janeiro, eles só vão usufruir a partir de quando? A partir de fevereiro, ó. Fevereiro, tá certo? Ó, 10, 10, 10. O ano todinho, pessoal. Esse pessoal aqui vai ficar até janeiro, ó. Janeiro do ano seguinte, tá certo? 10. Por quê? Porque é a partir do mês seguinte. Quem se matriculou em fevereiro, 5, só vão usufruir a partir de quando? A partir de março. Aqui, pessoal, ó. 5, 5, 5. Todos os meses esses 5 aqui vão pagar, correto? Até fevereiro do ano seguinte.
E quem pagou em março, pessoal, foram 8 pessoas. Vão usufruir a partir de quando? A partir de outubro. Outubro, ó, aqui 8, 8, 8, 8, 8 e assim por diante. E o que é que a questão pergunta? Ele diz: de acordo com o regime de competência, a receita é reconhecida pela associação nos meses de janeiro, pessoal. De janeiro você vem aqui, ó. De janeiro você vem aqui, ó. Só temos 50 pessoas. 50 pessoas. Então, em janeiro, pessoal, só temos 50 pessoas, ó. Em janeiro vai ser 50 vezes 50. Por que 50 vezes 50? 50 são o número de alunos, ó, 50 é o número de alunos e 50 é o valor da mensalidade, ó. 50 mensalidade. Então aqui, pessoal, vai dar 2.500. 2.500, nós só temos as respostas a letra B ou a letra C, tá certo? A letra C ou a letra B. E em fevereiro? Fevereiro, pessoal, aí eu venho aqui, ó. Fevereiro, pessoal, ó. Fevereiro eu tenho 50 e tenho mais 10, 60 alunos, pessoal, em fevereiro, ó. 60 alunos. 60 alunos a 50 por mês, tá? Então aqui vai dar 3.000. Conseguiram entender até agora, pessoal? Então, ó, a letra A, a letra B ou a letra C? A letra B ou a letra C, tá? Aí ele pergunta fevereiro e março. Em março, pessoal, é só a gente verificar, ó. Em março está aqui, ó, 50 com mais 10 com mais 5, ó. Em março nós temos 65 alunos na academia, tá certo? Aliás, na associação, né? 65. Então vamos fazer aqui as continhas em março, ó. Março nós temos 65 alunos e cada um paga R$ 50 por mês. 65 vezes 50, cadê a calculadora? Está aqui a calculadora, pessoal. Então eu já vou calcular aqui a calculadorazinha. 65 vezes 50 vai dar 3.250. 3.250, pessoal, nosso gabarito, a letra C. Gabarito, a letra C, pessoal, ó. Gabarito, a letra C. Conseguiram entender, pessoal? Muito bem. Vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima. Pessoal, lembrando que hoje à noite a gente vai continuar a apostila, tá? Ó, como nós já fizemos o simulado, então a gente vai começar hoje da questão, eu acho que é da 61 em diante, tá? Então as anteriores, nós já estamos tudo lá na plataforma, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, volta lá nas questões, pessoal. Temos que seguir em frente, tá joia? Vamos, e aí outro detalhe, se você tiver algum amigo e quiser fazer o nosso curso, pessoal, ainda dá tempo de se matricular, tá? O curso mais barato do Brasil, o curso mais dinâmico do Brasil, onde você só não aprende mesmo se você não quiser, porque eu estou aqui 24 horas por dia para lhe dar o suporte que você precisa, tá certo? Vamos para a próxima. A próxima, pessoal, é a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte, ó. Querem fazer essas 5? Como só faltam 4, dá tempo, pessoal. Podem fazer as 5 aí, tá? A gente tem um horário até 12h50, tá? No máximo 12h50 para a gente terminar. Podem fazer as 5 aí. Já fizeram? Vixe, Maria, como tão rápido, pessoal. Já fizeram aqui, feito, muito bem.
Bora lá, pessoal. Agora, ó, nem precisa fazer, eu nem vou fazer no mapa, tá? Poderíamos fazer no mapa, mas não vou fazer no mapa. Aqui, pessoal, ó. Em janeiro de 2013, uma empresa contratou um especialista em informática para realizar 10 sessões de treinamento com seus funcionários por 1.800. Pessoal, eu contratei um especialista ali para ele aplicar aqui o nosso curso, tá? Aí ele cobrou, ó, como são 10 sessões, eu vou cobrar 1.800. Então, pessoal, eu quero saber quanto é que custa cada sessão. Aí eu faço isso aqui, ó, 1.800 dividido por 10. Então, cada sessão vai ser R$ 180, tá? Aí ele diz: o pagamento foi feito por meio de duas parcelas de 900, a primeira em fevereiro e a segunda em março. Pessoal, regime de caixa, esse caso aqui, tá certo? Então, se a questão perguntasse quanto foi pelo regime de caixa, seria 900 em fevereiro e 900 em março, tá certo? Mas a questão não quer saber o regime de caixa. A questão diz o seguinte: as sessões foram realizadas do seguinte modo: janeiro, 3 sessões, fevereiro, 4 sessões, março, nenhuma sessão, abril, 2 sessões e maio, uma sessão. Além da última sessão do pacote, constatou-se a necessidade de uma sessão extra em maio, sendo contratada para uma sessão avulsa. Em maio, o valor da sessão já tinha aumentado, de modo que a empresa pagou 200 pela sessão extra de treinamento. De acordo com o regime de competência, a despesa reconhecida é de sessões em relação de informática, em janeiro, fevereiro, março e abril. Pessoal, veja que eu vi aqui, ó, como é o regime de competência, aí eu peguei 1.800, eu vou fazer bem devagarinho aqui para a gente entender, pessoal, ó. 1.800, tá certo? Que foram as 10 sessões, e eu divido por 10, que vai dar 180. Cada sessão, 180. Em janeiro, pessoal, o cara fez 3 sessões. Então, eu pego 3 e multiplico por 180, que vai dar 540, tá? 540 em janeiro. Então, ele está perguntando aqui, ó, em janeiro, 1.800. Errado. Em fevereiro, 4 sessões. 4 sessões a 180, pessoal, vai dar quanto? 720 em fevereiro. Ele colocou aqui zero, ó, está errado, tá? Março, nenhuma sessão. Nenhuma sessão, pessoal, vai dar zero, porque não teve sessão, não tem reconhecimento de receita, correto, pessoal? Não tem reconhecimento de nem receita, aqui é de despesa, né? Não tem esse reconhecimento. Então, em março, está errado. Abriu 2 sessões. Aí, pessoal, aqui eu multiplico por 180. 2 sessões vezes 180, 360 em abril. Aí eu venho aqui, ó, em abril é o nosso gabarito, a letra D. Maio, uma sessão. Pessoal, uma sessão em maio é 180. Mas tem a somazinha dos R$ 200 aqui, ó, porque ele cobrou R$ 200 por uma sessão extra. Em maio, pessoal, foi 380, tá certo? Então, não foi 180 em maio, foi 380. Então, nosso gabarito, a letra D. Acertaram, pessoal, essa daí? Ok, muito bem, pessoal, muito bem. Vamos para a próxima, a sexta. A sexta, pessoal, ó, aqui eu tinha feito um mapinha, mas não preciso, né? A sexta diz o seguinte: a assinatura anual da revista Contabilidade Geral custa 120. O pagamento pode ser feito em 3 parcelas mensais consecutivas de 40. Além disso, a revista começa a ser entregue no mês seguinte ao do primeiro pagamento. Pessoal, sempre observe nessas questões da FGV que ele dá um período e diz que vai usufruir a partir do mês seguinte. Então, você tem que ter bastante cuidado para isto, tá certo? Em outubro de 2013, a revista recebeu 20 novos assinantes que pagaram as parcelas em novembro
dezembro e janeiro. Pessoal, pagamento de parcela é regime de caixa, tá certo? Pagamento é regime de caixa. Já em novembro, foram 15 novos assinantes que pagaram as parcelas em dezembro, janeiro e fevereiro. Isso aí é regime de caixa. Aí a gente vem, ó. Considerando apenas esses fatos e de acordo com o regime de competência, a receita de assinatura dessa revista no mês de dezembro de 2013. Então, pessoal, é só você verificar o detalhe, ó. A revista só será reconhecida. Você se matriculou hoje, tá? Pagou. A receita só vai ser reconhecida no mês seguinte. Então vamos ver aqui, ó. Vamos só para o regime de competência, tá? Ó. A assinatura anual da revista Contabilidade custa 120, pessoal. 120 dividido por 12, então vai dar R$ 10 cada revista, correto? Então cada revista R$ 10. O pagamento pode ser feito em 3 parcelas mensais, isso aqui é regime de caixa. Além disso, a revista começa a ser entregue no mês seguinte ao do primeiro pagamento. Em outubro de 2013, a revista recebeu 20 novos assinantes que pagaram as parcelas em novembro, dezembro e janeiro. Então, pessoal, a gente tem que se ater aqui em outubro, ó. Em outubro, eu tinha 20 pessoas. Essas pessoas vão receber as revistas a partir de quando? A partir de novembro, ó, dezembro. Aqui, ó, recebimento das revistas. Esse recebimento das revistas, pessoal, aí a gente vai fazer o quê? O reconhecimento da receita, tá certo? Reconhecimento da receita. Então, aqui, ó, o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, quem se matriculou em outubro vai ser desta maneira. Aí aqui, ó, foram 20 pessoas, aqui foram as mesmas 20, as mesmas 20, as mesmas 20, tá? Aí ele diz, ó, já em novembro foram 15 novos assinantes que pagaram as parcelas em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, pessoal, o cara pagou quando? Ele pagou que pagaram as parcelas em dezembro. Então, aqui, ó, esses 15 assinantes de novembro, esses 15 assinantes de novembro, eles só vão ter direito a partir de quando? Eles só vão ter direito a partir de quando eles pagaram, ó. Eles começaram a pagar quando? Pagaram em dezembro. Então, só vai ter direito a partir de janeiro, ó. De janeiro, tá certo? Por quê? Porque a questão diz, ó. Além disso, a revista começa a ser entregue no mês seguinte ao do primeiro pagamento. Se eu paguei a primeira prestação, eu espero o mês seguinte para ter direito, tá certo? Aí, pessoal, o cara se matriculou em novembro, mas ele só foi pagar quando? Ele só foi pagar em dezembro. Então, ó, em dezembro ele não tem direito. Em dezembro ele não tem direito, só vai ter direito a partir do momento que ele paga. Então vai ter direito só a partir de dezembro, que vai ser em janeiro, ó. Foram quantos assinantes? 15 em fevereiro, mais 15 e o restante 15. Pronto. Aí o que é que a questão pergunta? A questão pergunta o seguinte, ó. Considerando apenas esses fatos e de acordo com o regime de competência, a receita de assinaturas no mês de dezembro, pessoal, no mês de dezembro, ó, eu tinha quantas pessoas no mês de dezembro? Somente 20. Somente 20, correto? Aí eu faço isso aqui, ó, 20 vezes R$ 10. Por que R$ 10? Porque aqui, pessoal, ó, 120 dividido por 12, tá? R$ 200. Aí eu venho aqui, marco o gabarito, a letra B. Tá joia? Muito bem. Acertaram essa daí?
O Vinícius está perguntando se na questão passada, pessoal, voltando aqui na questão anterior, que ele pergunta se em maio não era só 200. Em maio não, ó, porque em maio, ó, ele teve uma sessão, tá certo? Ó, 3 e 4 7 7 2 9 e uma 10. Então, as sessões normais 10 foram essas, Vinícius, ó. 3, 4, 2 e uma. Essas foram as normais. E a extra foi essa aqui de 200, tá certo? Muito bem. Então, vamos continuar, pessoal. Agora, ó, aquela questão anterior, né? Aliás, a questão que nós estávamos fazendo, ó. Então, em dezembro só tínhamos 20, tá? Se a questão perguntasse em janeiro, aí janeiro seria 35, em fevereiro, 35, em março, 35, porque a partir de agora, pessoal, ó, são sempre os 35, tá? Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7, pessoal. A questão de número 7, ó. Um clube cobrava uma anuidade de 2.400. Pessoal, sempre que for tiver o regime de competência, você tem que observar. Ó. Ele cobrava anuidade de 2.400. Aí, uma anuidade são 12 meses. Aí você já faz logo isso aqui, ó. 2.400 dividido por 12, que vai dar quanto? 200, tá certo? Então, uma anuidade você pagou completo, mas quando você for verificar ali, pessoal, você vai apropriando 200 por mês, tá certo? Aí ele diz o seguinte, ó. Ele foi inaugurado em março de 2004, sendo que não possuía sócios antes desta data. Então, pessoal, antes de março não tinha nenhum aluno, tá? Em 1º de março, ele foi procurado por 70 candidatos associados. Destes, 40 se tornaram sócios em março. Então, pessoal, março, vou botar aqui, ó. Março, abril, maio, junho, julho e seguido, tá? Então, ó, destes 40 se tornaram sócio em março. Então, 40, eu vou colocar aqui para depois a gente ver onde é que ele vai se encaixar, tá? 20 em abril e 10 em maio. Então, pessoal, esses 70 eles se associaram desta maneira, tá certo? O pagamento da anuidade é feito no mês em que a pessoa se torna sócia e os benefícios podem ser usufruídos a partir do mês seguinte ao pagamento. Então, pessoal, quem se matriculou em março vai pagar em março, mas só vai usufruir os benefícios a partir de abril, tá certo? Então, ó, o que é que vai acontecer? Esses 40 associados que pagaram em março só vai utilizar o benefício quando? Somente a partir de abril, ó, 40, 40. Por que 40? Porque todos os meses agora até dar o ano todo, tá certo? Ó, 40, 40 e assim por diante. Aí teve um pessoal que entrou em abril, foram 20 pessoas. Esses caras pagaram em abril, pessoal. Então eles só vão utilizar a partir de quando? A partir de maio, ó. 20 pessoas, tá? Esses 20 aqui é pessoas, ó. 20 e assim por diante. E o último que se associou aqui, esses 10, pessoal, e 10 em maio. Esses 10 de maio eles só vão se beneficiar quando? A partir de junho. Então, aqui, ó, a partir de junho, tá? 10 e assim até o outro chegar ao período de 12 meses, tá? Aí ele pergunta: de acordo com o regime de competência, a receita reconhecida pelo clube em maio foi de, pessoal, em maio é isto aqui, ó.
Em maio eu tenho 40 associados e mais 20, tá certo? 60 associados. Então aqui, ó, 60. E quanto é cada assinatura? Assinatura, pessoal, você vai apropriar 200 por mês. Então aqui vai dar 12.000. Gabarito, a letra C, tá? A letra C. E por último, pessoal, vamos fazer aqui a oitava, ó. Esta oitava aqui é a mais fácil de todas, pessoal. Esta é a mais fácil de todas, tá certo? É uma questão grande, mas é a mais fácil. Podem fazer aí, pessoal. Quem já fez? Somente uma pessoa fez aqui. Quem mais? E aí, pessoal, qual o gabarito? O gabarito da sétima foi a letra C. O gabarito da oitava, pessoal, vamos fazer aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Olha uma questão dessa daqui. Por isso que eu sempre digo, pessoal, nas questões da FGV, você tem que manter a calma, tá? Você tem que manter a calma e vai grifando o que realmente interessa. Olha o detalhe, ó. Uma editora vende uma revista por 15. No entanto, os leitores podem optar por fazer a assinatura anual da revista por 192, ganhando grátis mais um ano de assinatura. O valor pode ser pago à vista ou em três parcelas de 64. Em janeiro de 2014, 30 pessoas fizeram a assinatura anual da revista. Destas, 10 optaram pelo pagamento à vista e 20 pelo parcelamento em três vezes. O pagamento do valor integral ou da primeira parcela foi feita no próprio mês de janeiro. A revista começou a ser entregue no mês após o recebimento, ou seja, em fevereiro de 2014, né? Dado que a revista é mensal, o valor da receita contabilizada pela editora em janeiro, de acordo com o regime de competência. Pessoal, veja aqui, ó, olha o detalhe da questão está aqui, ó. Em janeiro, 30 pessoas fizeram a assinatura daqui, pessoal, ó. Janeiro, tá certo? Eu vou botar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Aqui, ó, em janeiro, 30 pessoas fizeram assinatura, pessoal. Mas quando foi que eles começaram a receber a revista? Começaram a receber em fevereiro. Então, pessoal, só vai ser reconhecido, só vai ser conhecido receita a partir de fevereiro, ó. Essas 30 pessoas aqui, ó. Somente a partir de fevereiro. Somente a partir de fevereiro. E a questão quer saber a receita contabilizada em janeiro. A receita em janeiro. Pessoal, uma questão que bastava você olhar isso aqui, ó. Bastava você verificar isso aqui, ó. A revista começou a ser entregue no mês após o recebimento. Aí ainda ele deu a deixa, ó. Ou seja, em fevereiro. Então, a partir de fevereiro é que você vai verificar receitas, tá? Então, neste caso aqui, o nosso gabarito, a letra A, zero, tá joia? Pessoal, é isto. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp. Nós estamos aí 24 horas por dia para tentar tirar a sua dúvida, tá? Então é isto, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal?
Conseguiram entender aí? Ficou bacana aí? Ok, muito bom. E aí, foi melhor hoje? Pessoal, depois vocês tentam resolver novamente essas questões, tá? Contabilidade se aprende sempre repetindo, 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 tá? Ó, veja que nós fizemos o primeiro simulado. Se eu colocar o simulado hoje de novo, provavelmente você vai errar alguma questão que você já tinha acertado. Então, você tem que estar sempre, sempre repetindo, tá certo, pessoal? É desse jeito que a gente aprende contabilidade. Ah, o professor está botando questões repetidas. Muitas vezes é aquela repetição que vai fazendo você entender as questões, tá joia? Então é isto, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, tá? Não fique chateado. Pode mandar aí que eu respondo na hora, tá joia? Até mais, pessoal. Fui.